A Segunda Guerra Mundial, Parte 2. A guerra continuava, a Alemanha controlava boa parte da Europa e a vitória contra a Rússia parecia cada vez mais próxima. Agora vamos falar um bocado do Japão, mal falei dele até agora. Bem, o Japão já estava em guerra com a China desde 37, e em 40 eles conquistam territórios de outros países. Como por exemplo eles conquistaram as Índias Orientais que eram da Holanda e a Indochina Francesa, que, obviamente era da França. E devido à superioridade militar do Japão e também de atrocidades que cometeram nas zonas conquistadas, os Estados Unidos e outros países impuseram um embargo de petróleo aos japoneses. Isso enfraqueceu principalmente a Marinha e a Força Aérea do Japão, e esse embargo fez com que os japoneses cometessem o famoso ataque a Pearl Harbor no Havaí, e como já sabemos esse ataque fez com que os Estados Unidos declarassem guerra ao Japão. Posteriormente os Estados Unidos também entrariam em guerra com o resto do eixo. Já agora, mesmo que Japão e Rússia fizessem fronteira eles não estavam em guerra. E devido a isso os russos mandam soldados da Sibéria para lutar contra os alemães. O inverno russo começava a afetar os alemães significativamente e a invasão à Rússia ficava cada vez mais difícil. Os soldados alemães não estavam preparados para o briol da região, e a expectativa deles era dominar a Rússia em 4 meses. Só que as suas roupas não eram feitas para suportar temperaturas tão baixas. A Alemanha pela primeira vez dava um passo para trás na tentativa de chegar a Moscovo. Em 42 o Brasil corta relações com o eixo e declara guerra à Alemanha e Itália. O Japão continuava bem no Pacífico, eles até conquistaram as Filipinas que estavam no controle dos americanos, e já se mostravam uma ameaça à Austrália. Então eles mandam tropas para a Nova Guiné. Os japoneses queriam conquistar ainda mais para o leste e tentam controlar a ilha de Midway, só que os americanos descobriram a hora e o dia do ataque e prepararam-se e conseguiram conter o ataque. Na ilha de Guadalcanal os japoneses estavam a construir uma pista, e isso era perigoso tanto para os americanos como para os australianos, e assim começa a Batalha de Guadalcanal que demorou vários meses. Os Estados Unidos suspeitavam que os americanos com antecedência japonesa estivessem a passar informações para o Japão, então muitos foram presos. Já era verão novamente e agora os alemães tinham outros planos. Em vez de conquistar Moscovo, eles vão para o sul da Rússia para terem acesso ao petróleo desta região e encontrarem-se com a África Corp. Já outros iam para Stalingrado, atual Volgogrado, que era uma das cidades mais industrializadas da União Soviética. A Batalha de Stalingrado durou vários meses e foi a mais sangrenta da guerra. Os soviéticos estavam numa política de não recuar. A certa altura os alemães controlavam boa parte da cidade, mas os soviéticos conseguiram formar um exército gigante que cerca a cidade, e a batalha continua. Enquanto isto acontecia, os aliados estavam a desembarcar no norte da África. Os franceses mostraram resistência mas depois de negociações eles juntam-se aos aliados, deixando o eixo encurralado na Líbia e Tunísia, e a Alemanha conquista a França de Vichy. A Batalha de Stalingrado chega ao fim com vitória dos soviéticos, e com suprimentos dos outros aliados eles começam a reconquistar os seus territórios. Neste ponto os aliados já tinham conquistado a Líbia, deixando o eixo encurralado no extremo norte da Tunísia, e depois eles rendem-se. Isso marcou o fim da guerra na África, e agora os aliados podiam começar a invadir a Itália. Por falar em Itália, o povo italiano estava furioso por causa da guerra, e com a invasão aliada ao sul eles conseguem fazer uma revolta, capturam Mussolini e prendem-no. A Itália agora estava do lado dos aliados, mas os alemães chegam lá e conquistam boa parte do país, tiram Mussolini da prisão e colocam-no no comando novamente. A Itália agora estava dividida entre o Reino da Itália que era um aliado, e a República Social Italiana controlada por Mussolini.
No Pacífico, os americanos e australianos conseguiram ganhar a Batalha de Guadalcanal e começam a recuperar ilhas aos japoneses. Mais uma vez o inverno lixou os alemães, que tiveram de recuar bastante no leste, pois o exército soviético estava mais forte do que nunca e, como já disse, por causa do inverno. A 4 de junho de 44 acontece o dia D. Os aliados queriam invadir a Alemanha pela França, só que esta zona era muito bem vigiado pelos alemães, e por isso seria muito complicado. Hitler sabia que os aliados queriam invadir pelo Canal da Mancha, mas não sabia onde exatamente. Então os aliados invadem a Normandia. Navios com americanos, britânicos, canadianos e franceses desembarcaram nas bem protegidas praias. Como eles mal tinham resistência, muitos soldados morreram. Mas com a ajuda de bombardeios aéreos eles conseguiram. E também muitos paraquedistas saltaram no interior da França, e ajudaram bastante na reconquista deste país. Mais tarde eles conseguiram desembarcar no sul do país. O Brasil tinha entrado na guerra em 42, mas só em 44 é que os soldados brasileiros foram lutar. Como o Brasil estava completamente despreparado, os soldados foram treinados por americanos, e os equipamentos deles passaram a ser americanos. Os brasileiros lutaram na Itália juntamente com os americanos. Algumas batalhas fracassaram, mas eles conseguiram grandes vitórias. Além disso, foi neste tempo que a Força Aérea Brasileira foi criada. Várias pessoas dos países ocupados pela Alemanha começaram a fazer revoltas contra os nazis. Isso ocorreu na França e principalmente na Polónia, que foi um dos países que mais sofreu. A partir daqui a Alemanha começou a ser invadida por quase todos os lados. A União Soviética também reconquista os seus territórios aos finlandeses e assinam um tratado, de novo, e, posteriormente a Finlândia declara guerra ao eixo. Os americanos também estavam a ir bem no Pacífico e iam reconquistando cada vez mais ilhas. A partir de 45 a derrota da Alemanha estava certa, e começa uma espécie de corrida até Berlim. Turquia, Arábia Saudita e muitos outros países declaram guerra ao eixo mais por uma questão diplomática. Em abril Mussolini foi assassinado e os corpos dele, da sua mulher e de outros antigos membros do governo fascista foram pendurados numa praça em Milão. A Alemanha estava cada vez mais encurralada e, como não havia mais soldados, foram mandadas mulheres, crianças, adolescentes e idosos para defender Berlim, tudo no controlo de Hitler. Por falar nele, ele estava escondido num bunker, e quando viu que a guerra estava perdida, ele suicidou-se para não ter o seu corpo exibido como um troféu. Depois disso o seu corpo foi queimado para ficar irreconhecível. E os primeiros a chegarem a Berlim foram os soviéticos, e a bandeira soviética foi hasteada no parlamento alemão dando fim à guerra na Europa, mas ela continuava no Pacífico. Neste ponto os americanos já tinham conquistado várias ilhas ao redor do Japão, e a sua rendição era uma questão de tempo. Muitos tinham medo que os alemães conseguissem desenvolver uma bomba atômica, então os Estados Unidos, com a ajuda de vários cientistas como Albert Einstein, conseguiram desenvolver a primeira bomba nuclear. O alvo inicial era Berlim, mas como a Alemanha já tinha caído, eles decidiram atacar os japoneses com ela. Então eles largam a bomba Little Boy na cidade de Hiroshima, destruindo a cidade por completo. Mas os japoneses não aceitam a rendição. Para eles a rendição é a maior humilhação de todas. Então os americanos largam a Fat Man na cidade de Nagasaki. Mesmo assim os japoneses resistem. Só que uma coisa inesperada aconteceu. Se vocês verem este mapa vão notar que esta região no norte da China está delimitada. Esta é a região de Manchukuo, que na altura queria a independência da China, e quando os japoneses invadiram a China, a região aliou-se ao Japão. E a tal coisa inesperada foi uma invasão da União Soviética à região, conquistando-a por completo. E visto que não conseguiam parar os soviéticos e depois de uma ameaça dos americanos em largar outra bomba, os japoneses aceitam a rendição,
dando fim à guerra mais sangrenta que o mundo já viu. A Alemanha foi ocupada e dividida pelos aliados. Cidades inteiras como Dresden foram completamente destruídas em bombardeamentos. Então, para quem acha que Hitler fez algo bom para a Alemanha, isso foi provisório, pois a Alemanha terminou a Segunda Guerra Mundial bem pior que a Primeira. Os danos feitos pelos nazis nos países ocupados também foram absurdos. Assim que os aliados conquistaram a Alemanha, eles descobriram os campos de trabalho forçado. O fim da guerra levou à criação de vários países, principalmente na África, que iam ganhando independência ao longo do tempo. Levou à criação de Israel, e mais tarde a Alemanha foi dividida em duas, Ocidental e Oriental. E todos estes países passaram a ser controlados pela União Soviética. E agora o mundo estava dividido em duas superpotências. Isso gerou a Guerra Fria. A ONU também foi criada para evitar outro conflito do tipo e o mundo viveu em paz, por enquanto. E foi isso, pessoas. Se me enganei em alguma coisa, comentem aí. Deixem like e subscrevam. Entrem no servidor do Discord e sigam o canal nas redes sociais, links na descrição. Deixem ideias de vídeo nos comentários. Tchau.